Uma outra coisa, cultivar a gurulatria. Aquela pessoa que vem para mim como se eu fosse um santo que estivesse andando, me dá vontade de cuspir na cara dela. Isso aí é gurulatria, uma besteira, eu vivo combatendo essas coisas. Nós temos que usar o princípio da descrença que está aqui. O tenepsista é uma das pessoas que mais precisam desse princípio da descrença. Uma outra coisa, cultivar um posicionamento pessimista e cronificado perante o universo. Aquela pessoa que tem uma tendência para distimia, por exemplo, e ela tem sempre mau humor, já levanta com o pé esquerdo, tudo alterado, ou todo dia para ela, mesmo na maior primavera, o sol brilhando, está escuro, uma noite sem lua, com a foice no escuro. Quer dizer, isso tem que parar. Se uma pessoa não tem bom humor, o que a TENEPS está adiantando para ela? Ela está com ressaca energética. Uma pessoa de mau humor, se ela pratica TENEPS, se ela tem mau humor, como é que é? O mau humor que de vez em quando a pessoa está vendo que ela tem, isso mostra que ela tem ressaca energética. O que significa isso? Ela tem assediador. Óbvio, ela não está sozinha, mas está mal acompanhada. Agora, outra coisa, aquela pessoa que faz promessas irracionais, portanto, ela mostra que não confia na multidimensionalidade. Vou fazer promessa, não só do Senhor do Bonfim, mas do Diabo 4, subir a escada, não sei o que é, fazer isso, fazer um bolo, distribuir não sei para quem. Isso é besteira. Uma outra pessoa, a pessoa que fuma, que é um vício primitivo, bloqueador das energias do cardio chakra, tabagismo. Uma pessoa vai para que ela vai fazer TENEPS se ela fuma? Isso é bobagem. A TENEPS dela não vai superar o mal que ela faz a si mesma e aos outros através do fumo. E o fumo hoje já cria a persona não grata. Ninguém gosta disso, está antipático, etc. Tal. Uma outra coisa, isso aqui que eu escrevi, eu publiquei em 1994, fazem 11 anos. E tem muita coisa aqui que eu não posso mudar até hoje. Que é essa edição que existe aí do 700 Experimentos. Nós vamos até publicar uma nova edição, eu quero ver se eu lanço esse livro em espanhol e em inglês. E nós vamos lançar também alguma coisa na internet, ou fazer um CD-ROM. Isso é para o ano que vem agora. Agora, outra coisa. Uma pessoa que trabalha ou funciona a serviço, por exemplo, de matador de animais ou abatedor de aves. Essa dona não pode, ou esse homem não pode fazer TENEPS. Uma outra, uma pessoa que mantém capela, altar ou um congá dentro de casa. Quer dizer, misticismos infantis que ela arruma com qualquer coisa. Ou senão aquela dona que chegou aqui e ia lá com as coisas dela, ia entrar no laboratório e ver o problema da TENEPS, e ela levou incenso. Sabe, foi preciso dar o conta nela também. Isso tudo é besteira grande, né? Outra coisa, uma pessoa, por exemplo, que pratica TENEPS e que ela tem um peso corporal excessivo, por exemplo, devido à bulimia ou uma vida sedentária. O sedentarismo prejudica a prática da TENEPS. Geralmente aquilo vai dar algum problema para ela. Isso não quer dizer que uma pessoa que seja um pouco mais robusta, que não vai fazer TENEPS, não é isso. Eu estou falando é quando tem o processo da bulimia, ou que a vida da pessoa está na inatividade, que é o sedentarismo. Isso aí é um problema. Por exemplo, nós estamos discutindo umas coisas aí, que é um recurso aí com o nosso amigo, nós estamos conversando sobre isso. Por exemplo, um político gordo, daqueles que aparecem lá no Senado e na TV da Câmara, se ele é gordalhão, é porque ele não faz nada. Principalmente se o cara, por exemplo, ele é executivo e ele é fortão, quer dizer que ele é um boa vida, ele não faz nada. Esse político não presta. Vocês devem evitar sempre de votar em gente com excesso de peso. Porque o que ele vai fazer? Ele vai ter que carregar o peso dele. E carregar qualquer trabalho em função do povo é um peso muito maior, são muito mais toneladas. Não é problema de preconceito e nem estigmatização, não. É o fato na prática. E nós temos que saber disso. Agora, eu estou falando essas coisas todas para vocês verem que na TENEPS também isso não funciona. Uma outra coisa são as noitadas promíscuas que a pessoa passa a cada mês. Isso é assedialidade. Se entrar em promiscuidade é um problemão. A TENEPS não permite promiscuidade. Outra coisa é pensar e se preocupar tão somente com a sua família nuclear. É o chamado mega egokarma. Então é aquela pessoa que vem para mim a 20ª vez e traz um pedido de TENEPS. É sempre um parente mais chegado dela. Nunca é uma pessoa que ela esteja assistindo nem nada.
Então veja, essa pessoa não sabe mexer com a TENEPS. Tem uma mulher que chegou para mim e falou assim, olha, eu vou fazer a TENEPS, eu não queria fazer agora, eu ainda ia esperar 2 anos, mas eu vou fazer porque a minha família está precisando demais. Eu falei assim, não, é uma boa, mas agora, ó, não fica só nisso, observa bem. Sua intenção pode ser até muito boa, mas pense grande. Entre na policarmalidade, saia da ego-carmalidade, da grupo-carmalidade, entra na policarmalidade. É a hora que você faz as coisas sem retorno. Vai ser muito melhor e ver se isso tem lógica. Outra coisa, praticar, por exemplo, o tiro aos pombos, ou a zooconvivialidade patológica. Aquela pessoa, por exemplo, que é contra bicho, ou que faz alguma coisa contra bicho. Como é que ela vai? Se o bicho subhumano, que é muito mais fácil da gente manusear, imobilizar energia e outras coisas, se ela se dá mal com eles, o que ela vai fazer com gente humana? E o pior, o que ela vai fazer com consciex? Não dá. Olha a lógica. Vocês não vão no meu bico nada que eu estou falando. Olha o princípio da descrença. O que eu estou falando aqui não é para ninguém admitir, acreditar ou crer. O processo é debater, refutar, é brigar comigo aqui. Eu estou aqui para brigar. Vocês escolhem o tipo de briga, a ideia, o que a gente quer. Outra coisa, seguir uma vida intrafísica desregrada ou essencialmente desorganizada. É a pessoa indisciplinada, da autodesorganização. A TENEPS exige organização, você sabe, é horário, é todo dia, tem aquele processo e tal. Outra coisa é sentir a insegurança, como eu falei aí antes, manifesta ou transparente nos seus atos na vida cotidiana. Uma pessoa com a TENEPS, ela vai ficar cada vez mais segura e ela vai comunicar às outras pessoas essa segurança. Ela é um ponto de apoio, ela se torna um arrimo. Isso é muito sério. O holopensene dela fixa para o melhor. Uma outra coisa, ser motociclista sob o alto risco da vida locomotora do motoqueiro, por exemplo, é uma loucura. Uma pessoa que vai praticar a TENEPS, ela não pode andar de motoca. Isso não dá certo. Está totalmente antípoda, uma coisa contra a outra. Ser partidário ou apologista, mesmo sincero, da legalização da pena de morte. Uma pessoa está assistindo todo dia as pessoas e ela vai ser favorável à pena capital? Não dá. Ser usuário doente de álcool, drogas em geral, tanto leve quanto pesada, pode ser até maconha ou álcool, assim, habitual. Isso aí não dá certo. Sofrer mini assédios inconscientes habituais, contudo evidentes para os outros, é a pessoa que a isca inconsciente, corriqueira, no ramerrão, sabe, no rame da vida, todo mundo está vendo que ela é isca inconsciente. Como é que ela é isca inconsciente e ao mesmo tempo inconsciente? E ao mesmo tempo é a que é ser tenepsista que tem que ser consciente. Não conjumina, não dá certo, não dá, não vai. Uma outra coisa, ter e usar porte de arma como evocação autoconsciente da matança subhumana e outras coisas mais, não dá certo. Quando eu falo matança subhumana, quer dizer, quem usa a arma é uma matança subhumana, quer dizer, mata os humanos, mas a ideia é de animal. Agora, ter existência o tempo todo improdutiva, sem nenhuma autocriatividade. O tenepsista, geralmente, ele tem muita criatividade, inspiração, intuição, tem verpom, ideia original, a ideia, a verdade relativa de ponta aparece para ele faz renovação, há uma organização diferente, enfim, ele potencializa a vida. Uma outra coisa, ter ocupação que implique de algum modo em repressão de consciências, você manipular os outros, isso aí não dá certo. Fazer dos outros títere ou boneco de ventríloco, isso não dá. Trabalhar ainda mesmo no pesado com motosserra, numa zona rural, por exemplo, não dá certo. O cara fica só derrubando árvore, tem alguma coisa errada nisso. Viver em estado permanente em sociabilidade ou no eremitismo convencional, é aquele autismo que a pessoa faz, insociável, isso é uma sociopatia. Como é que a pessoa vai praticar a TENEPS, que é uma coisa exclusiva dela mesma, mas tem, no mínimo, uma outra consciência que é um aparador e outra consciência que é o assistido o tempo todo e aquilo vai mudando. Ela não é autista. Vamos entender bem isso. Então é muito sério essa insociabilidade ou essa sociopatia que muita gente tem por aí. Viver preso a uma doutrina sectária, no anti-universalismo medíocre e medievalesco.
Isso também está errado. A pessoa tem que ter um abertismo consciencial. Então, ela é da abertura e não, então é do universalismo e não do egoísmo, do egocentrismo infantil, qualquer coisa. Ela não vai ser facciosa, sectária. Viver submisso ao hábito depressivo da ingestão de bolinhas ou estupefaciente, se o negócio é demais, porque a TENEPS com o tempo, ela alivia os remédios que a pessoa toma. Tem remédio que a pessoa tem que tomar para o resto da vida, é quase que inevitável. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem epilepsia, ela pode praticar a TENEPS e ao mesmo tempo tomar um remédio. Uma pessoa que tem hipertensão, às vezes ela tem que tomar remédio o resto da vida, mas ela pode praticar a TENEPS. Eu mesmo sou um caso desse. Nós temos que saber. Agora, certo estupefaciente, que a pessoa está sempre precisando, não faz nada sem bolinha, isso aí está errado.